Questão 6 de colisão oblíqua, ela traz um bloco de massa de 2 kg, que eu desenhei aqui mais escurinho pretinho, que se desloca sobre a mesa horizontal sem atrito, nesta velocidade de 3 metros por segundo, e que se choca com um outro bloco idêntico, ou seja, de mesma massa, portanto, já que é idêntico, e que se encontra em repouso. Portanto, na quantidade de movimento antes, nós só temos esse vetor VI e esta massa de 2 kg. Depois da colisão, o primeiro bloco, mais escurinho, ele adquire um deslocamento com 30 graus do seu vetor velocidade em relação ao eixo x, enquanto que o outro bloco que estava parado adquire uma velocidade com uma direção de 60 graus em relação ao eixo x. Isso pode parecer um pouco mais difícil, mas não devemos nos assustar. O importante é levar como referência o eixo x e o eixo y. Perceba que aqui não existe cruzamento com nenhum vetor. Portanto, nós vamos ter que movimentar alguns desses vetores. Mas, novamente, vamos tomar como referência o eixo x e como referência o nosso eixo y. Eu vou desenhar esse vetor por todo o eixo x. Ele é um dos maiores vetores aqui neste caso. E este vetor, vou preservar a sua direção e sentido, formando 30 graus. Aqui seria a quantidade de movimento do vetor 1 final. Este vetor representaria a quantidade de movimento inicial. E o outro vetor poderia estar aqui representado, formando 60 graus, como o próprio desenho mostra. Porém, é importante perceber que esse vetor ele pode ser deslocado aqui, colocado paralelamente. Dá para notar até que meu desenho ele foi um pouquinho exagerado nesse vetor QI, pois eu preciso fechar um triângulo. Então, essa transposição desse vetor para cá vai garantir o triângulo retângulo. Isso vai trazer o ângulo também junto. Portanto, essa formação angular de 60 graus também está aqui, 60 graus. Perceba que eu apenas desloquei o vetor, com essa transposição, 60 graus aqui, e nós podemos indicar que este arco então vale 60 graus, duas paralelas e uma transversal. 60 graus e 30 juntos somam 90 graus. Por isso eu posso afirmar que aqui também tem que ser 90 graus. Pois a soma dos três arcos tem que ser 180. O grande truque e o grande segredo nessa questão seria realmente a transposição dos vetores, que novamente está um pouquinho exagerado. Mas eu tenho aqui um paralelogramo, em que esses vetores eles respeitam as formações angulares, mas são mudados a posição até que eu enxergue um triângulo retângulo. Das questões, essa é a mais complicada, pois nas questões anteriores nós tínhamos sempre dois vetores, no eixo x e no eixo y. Agora, nesse caso, só temos um. Portanto, o segredo é você movimentar os vetores que não estão na direção no eixo x ou no eixo y para verificar o fechamento de um triângulo retângulo. A partir do desenho agora, nós podemos equacionar, uma vez que aqui é a quantidade de movimento do 2 final, e as relações trigonométricas de seno e cosseno vão resolver a questão. Vamos trabalhar primeiramente com o cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 graus, ele vai relacionar o cateto adjacente com a hipotenusa. Então seria a quantidade de movimento 1 final sobre a quantidade inicial. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, e isso vai ser igual a massa do corpinho 1, vezes a velocidade final dele, que me interessa, dividido pela massa desse corpinho mesmo 1 inicial, com a velocidade dele VI. Portanto, aqui, substituindo os dados e percebendo que a massa é igual, sabendo que essa velocidade também vale 3 metros por segundo, você pode passar ela multiplicando, isolando a velocidade final do corpo 1, que vai ser 3 vezes a raiz de 3 sobre 2 metros por segundo. O mesmo procedimento matemático deve ser feito com o seno de 30 graus.
Seno de 30 graus é o cateto oposto, Q2F, dividido pela hipotenusa, que é QI. Portanto, meio é o valor do seno de 30 graus, Q2F é a massa do corpo, que é a mesma para todos, velocidade 2 final, dividido pela quantidade de movimento inicial, que é o corpinho de massa M com a velocidade VI. Nós sabemos que a massa é equivalente e que esta velocidade vale 3 metros por segundo. Portanto, nós podemos mandar ela multiplicando o meio, escrevendo que a velocidade 2 final é 3 sobre 2, 3 meios metros por segundo. Matematicamente, agora, a questão deu um trabalho maior, pois eu precisaria dos senos e cossenos para resolver o problema. E enxergar o triângulo retângulo aqui não é tão simples. Sempre se recorde de fazer essa mudança de posição dos vetores que não participam do eixo Y ou do eixo X. Variando esse posicionamento, você conseguirá fechar um triângulo retângulo.